Oi, bem-vindo! A gente já falou até aqui de quase tudo do mercado de moedas digitais. No vídeo de hoje a gente vai falar do que falta, que são as CDBCs. Então fica comigo, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, meu nome é Felipe Curvelo e hoje a gente fala de CDBC, que na sigla quer dizer Central Bank Digital Currency. Elas são as moedas digitais criadas pelos bancos centrais, no caso os governos, para substituir em definitivo as moedas de papel. Isso daqui não vai ter mais serventia, já que eles vão fazer com que elas caiam em desuso, aplicando totalmente a forma digital dessa moeda. E se você assistiu os vídeos anteriores, então você deve perceber por que eles fizeram isso, Porque infelizmente não teve como combater as moedas digitais, As criptomoedas acabaram criando cada vez mais mercado, os governos não conseguiam fazer alguma coisa efetiva para que esse mercado diminuísse, para que elas parassem de ser usadas. Então, já que você não consegue combater o inimigo, junte-se a ele. Vamos responder algumas perguntas aqui. A primeira: como é que essas moedas funcionam? Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. Não tem como saber direito. O que a gente tem é a moeda digital chinesa. Ela é a primeira moeda a ser implantada e ela funciona de um jeito meio peculiar. Ela não tem blockchain igual as outras moedas e também eles aplicaram uma certa data de validade nela, ou seja, você tem o dinheiro, mas pode usar só até determinado dia. Depois disso, a moeda acabou, sumiu. E ainda elas são emitidas direto pelo Banco Central, então diferentemente dos dias de hoje que você tem que ir no banco para pegar seu salário e tudo mais, você já vai pegar direto do Banco Central, ele vai colocar na sua carteira e daí, pum, já tem o dinheiro ali. E eles prometem anonimato, eles falam que você não tem como ser rastreado, mas pensa comigo, se você é o governo chinês é notoriamente bem autoritário. E daí você tem ali todas as ferramentas para saber das transações e quem está usando o que e para onde está indo a moeda. Você realmente vai manter o anonimato? Será que essa moeda realmente consegue fazer com que ninguém saiba que você está usando ela? Eu acho que não. Óbvio que eles não vão falar isso, eles falam que a moeda não tem como ser rastreada, então uma vez que você usou, você não tem como ser detectado ali dentro da rede, mas eu acho que é só uma tática do governo para você usar do jeito que você usaria normalmente, sem se preocupar, e daí se você comete algum erro, eles vão lá e reprimem esse seu erro. Aqui no Brasil a gente já tem um rascunho dessas moedas digitais, você deve conhecer, é o Pix. Esse Pix ele é totalmente eletrônico, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e ele tem a suposição de já meio que fazer um aquecimento ali para a moeda que está chegando, Então não se espante se daqui a pouco chegar já um real digital de repente, Mas calma lá porque não é tão simples também, Porque tem algumas dificuldades no meio do caminho, até por isso que não surgiu uma moeda digital ainda, Porque para colocar ela na prática já tem algumas coisas difíceis de colocar no dia a dia, principalmente porque você elimina a função do banco ali, Como eu falei, você não tem o intermediário do banco para você sacar o seu salário, por exemplo, vai ser direto com o Banco Central transferindo para uma carteira para você. Então se não tem os bancos ali, como que você faz com essa estrutura que já é tão consolidada no nosso sistema, E eles têm muita conexão com o próprio Estado. Então os governadores, as pessoas que governam o país vão precisar pensar sabiamente o que eles vão fazer com essa estrutura que vai acabar ficando obsoleta. E outro ponto são as transações internacionais, porque você tem a sua moeda dentro de um sistema fechado ali para as transações acontecerem só no seu país. Só que na internet é meio que conectado globalmente, Então, como é que você vai fazer para ter um controle de uma moeda de outro país que vai estar conectado em outra rede? Vai ser difícil você monitorar essas transações para não ter evasão fiscal, por exemplo. E esse sistema, de repente, não contabilizar os impostos que deveriam acontecer com essa transação que acontece hoje em dia, Se você manda uma remessa para fora do país, você tem impostos ali nessa remessa, E daí eles não têm muito bem claro como isso funcionaria dentro de um sistema digital entre bancos centrais. E por fim tem o problema de você ter acesso a isso, Porque como é digital, você precisa de internet. Você não tem todo mundo no Brasil que tem acesso à internet. Poucas pessoas, inclusive, têm acesso a saneamento básico, que dirá a internet. Mas lá na China eles implantaram, mesmo sendo um país pobre. China é um país pobre.
Eles conseguiram fazer isso lá. Então não se assuste se conseguirem fazer aqui também, porque pelo jeito isso não é uma barreira tão forte. Mas falando em barreira, nenhuma dessas que eu coloquei aqui é forte o suficiente para barrar a implementação dessa moeda digital que está por aí. Então as CDBCs são só uma questão de tempo para começarem a surgir no nosso dia a dia e ser uma realidade cada vez mais frequente. E o que eu quero trazer aqui é por que isso é um problema. E lembra que eu falei que o dinheiro tinha validade? Pois é, essa validade também é muito ruim, porque veja só, se você tem uma validade no dinheiro, quer dizer que você consegue colocar uma certa pressão dentro de alguns mercados que não existiria num cenário normal. Tipo assim, imagina que eu quero fomentar o mercado de padaria. Então eu coloco um dinheiro com uma validade e falo para você, olha, população, a partir de agora você tem 100 mil reais em crédito que você pode gastar até amanhã nas padarias mais próximas da sua casa. O que vai acontecer? Vai todo mundo correr para consumir e isso vai gerar uma inflação dentro dos preços da padaria, já que possivelmente eles não vão conseguir produzir mais e mais num curto período de tempo. Se você tem pouca produção para muito dinheiro, então os preços vão começar a subir, causando inflação, só que vai chegar uma hora que você vai perder a validade do dinheiro. Quando o dinheiro perder a validade e você não tiver mais o consumo que sustente esses preços que estão mais altos, então a bolha estoura e daí todas as padarias vão acabar com um cenário bem ruim nas mãos, já que não vão ter mais o consumo que eles estavam esperando. Se eles não têm o consumo que eles estavam esperando, então provável que o faturamento e todo o planejamento que eles fizeram vão por água abaixo. Eu dei o exemplo de padarias, mas assim, pode ser qualquer segmento, né? Pode ser construção civil, farmacêutico, enfim, o ponto é mais a bolha. Se você tem uma bolha sendo formada que não deveria existir, então esse dinheiro com validade vai acabar causando um monte de distorções no mercado e se você não for um amigo do governo, provável que você seja um dos prejudicados no meio do caminho. E daí com a chegada das CDBCs, a gente vai ter um novo paradigma na sociedade, que são moedas extremamente mais inflacionadas. Sim, dá para ser mais inflacionado que isso, mesmo com o Brasil estando com uma inflação de quase 10% aí. E você tem uma moeda que é extremamente controlável pelo governo. Você não vai ser mais o dono da moeda. Ela vai ser totalmente do Estado que emitir ela e você vai ter uma concessão para usar ela ali. Ao meu ver, as CDBCs elas têm um potencial de trazer um período muito ruim para a nossa história. Porque com mais inflação quer dizer que mais gente vai acabar ficando mais pobre. Os governos vão ter mais espaço para gastar. E hoje eles já são muito endividados e como eu já falei em vídeos anteriores, não existe dinheiro no mundo que pague as dívidas dos governos hoje em dia. Mas nem tudo é ruim. Tem um lado bom dentro das CDBCs também, porque elas têm o potencial de disseminar essa cultura digital dentro de pessoas que hoje não conseguem acessar o mercado de criptomoedas porque acham ser muito difícil. Isso é extremamente compreensível. Não é tão intuitivo você comprar criptomoedas em uma corretora descentralizada, por exemplo. Então, os governos, como têm um poder de disseminação, um poder de marketing e propaganda muito maior que qualquer criptomoeda, é bem provável que eles consigam fazer com que as pessoas utilizem mais os mecanismos de fazer as transferências de moedas digitais para que elas se familiarizem com o processo e a partir do momento que você está familiarizado com o processo ali de como funciona uma transação, por exemplo, de uma corretora para uma carteira ou algo do tipo, então você se sente mais confiante em comprar algo que tem mais valor, já que as CDBCs obviamente não têm valor nenhum. Então você vai, por exemplo, comprar Bitcoin muito mais fácil do que você compraria hoje em dia, fazendo assim com que a adoção de criptomoedas fique muito mais latente. É claro, isso vai demorar, não é tão rápido, né? Então dentro de uns 3 ou 4 anos é provável que a gente enxergue esse movimento acontecendo. Mas é importante que a gente enxergue que o futuro pode ser promissor, dependendo das escolhas que a gente fizer daqui para frente. Porque infelizmente, na minha visão, acho que o Bitcoin só vai conseguir ser uma moeda de adoção global quando as CDBCs falharem. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre CDBCs, eu tenho um artigo publicado lá no meu site, então dá uma acessada lá, é levementelivre.com.br, onde eu explico com muito mais detalhes, inclusive alguns detalhes mais técnicos, como elas funcionam e até algumas perspectivas para o futuro. Confere lá, 5 minutinhos de leitura. Então essa série se encerra aqui, muito obrigado se você assistiu. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o entendimento de vocês dentro do mercado de moedas digitais. Caso isso tenha acontecido, não esquece de deixar o like, comenta aqui o que você achou. Então a gente se encontra num próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.